Isalene é a primeira mulher na história republicana a ter um cargo de poder aqui. Se acontece alguma coisa comigo, ela é a prefeita, a primeira prefeita da história de Campinas. O prefeito Antônio da Costa Santos, de 49 anos, estava morto dentro do Palio que dirigia. De setembro de 2001. Uma terça-feira que vai marcar a história da humanidade. O meu horário no jornal é das 16 às 23 horas. Faltava alguns minutos para as 11 horas da noite. Eu estava até saindo do jornal. Saindo da fotografia, eu passo pela redação quando eu estou indo embora. E tocou o telefone da redação. E eu não costumo atender o telefone de redação, porque eu não trabalho na redação, trabalho na fotografia dentro da redação, mas na fotografia, numa sala separada. E eu não sei porque eu atendi esse telefone. E quem estava ligando é um outro fotógrafo, um Martins. É um cara que ele entrava na frequência da polícia. E ele ligou, e quando eu atendi, dizendo que eu era o Bassan, ele falou: Bassan, aconteceu um crime, as palavras dele, tá? Aconteceu um crime com um bambambam da cidade, perto do shopping Iguatemi. Só que eu não sei quem é, que a polícia não fala o nome da pessoa na rádio. Ele só fala que é alguma coisa ligada à política. Estava em casa, dormindo, né? Isso era à noite. Aí meu chefe ligou em casa, me procurou, na verdade não achou no momento, né? Sentei o telefone e falou assim: Ezequiel, vem correndo pra cá pra emissora, que depois eu te explico o que está acontecendo. Uma das primeiras equipes a chegar foi a gente lá, eu e Edinane Garcia. Eu só sei que eu entrei na equipe da noite aqui na TV. Normalmente a equipe da noite vai até das 5 até meia-noite e pouco. A gente foi fazer uma matéria que eu também não lembro que eu fui fazer. Voltando para a TV aqui, umas 15 para as 11 da noite, nesse horário, a escuta aqui que passou o telefone pra gente, pedindo pra gente ir na área do Iguatemi. Aí o meu chefe, o César Badioto, ele ligou por volta das 10h30. Falou, perguntou o que eu estava fazendo, se teria algum problema de vir trabalhar, porque tinham acabado de matar o prefeito. Chocante, assim, caramba, que isso, né? Eu estava de folga o Toninho morreu numa segunda-feira à noite, dia 10 de setembro, o assassinato. No 11 de setembro, saí de manhã para fazer algumas coisas, me ligaram para eu vir correndo para cá e tal, porque estava uma loucura a redação. No dia do atentado, eu entraria meio-dia aqui na TV e me ligaram, fui chamado, cheguei aqui pouco antes das 8. A gente fez uma interrupção na TV Globinho, botou parte de um desenho de 5 minutos e fez uma entrada, informações sobre o assassinato, sobre o velório, informações de como seria o enterro. E quando a gente estava se preparando para fazer a segunda entrada, a rede interrompeu já com informações do atentado dos Estados Unidos, e isso foi até próximo de meio-dia, quando foi sugerido pela rede que as emissoras que tivessem um assunto em relevância que interrompesse para fazer um jornal local. Foi dado uma deixa e nesse momento nós entramos com um jornal local de aproximadamente 20 minutos. Foi passado as informações sobre o velório, o atentado, o prefeito. E quando nós voltamos já era um jornal hoje. Também acontece o horário da seguinte forma: se essa programação se esse plantão, esse fato vai se estendendo,
existe um horário máximo que se pode exibir o próximo programa. Então, se nós estamos na parte da manhã, num programa no TV Globinho, por exemplo, e está se chegando ao horário meio-dia, que é o horário do próximo programa, que no caso aqui é o Jornal Regional, esse Jornal Regional ele só vai poder entrar no máximo até meio-dia e 10, meio-dia e 15, no máximo. Porque o telespectador que assiste o Jornal Regional, ele já tem o hábito de assistir esse jornal ao meio-dia. Então não adianta eu pôr esse Jornal Regional a 1h da tarde, porque a 1h da tarde ele quer assistir o jornal hoje. A 1h15 da tarde ele quer assistir o jornal hoje. Campinas, que está de luto, o prefeito Antônio da Costa Santos foi assassinado ontem à noite. Quando eu olho para a cara do Marcelo Pereira e do Tadeu, os dois estavam assim meio que assustados e discutindo um absurdo. E eu até perguntei, o que aconteceu? Ele falou assim, tem um louco dizendo que o prefeito foi assassinado, o Toninho. Aí na hora eu falei, é a informação que chegou do cara. E eu me lembro que eu falei assim, Marcelo, eu vou ver essa história aí, porque eu recebi um telefonema agora dizendo de uma autoridade assassinada em Campinas, eu vou atrás. E eu não lembrava, eu não dei muita atenção quando o cara falou, eu só lembrava que era perto do Shopping Iguatemi. Não tinha a menor ideia de onde era. Aí eu peguei um carro, algumas baterias de alguns disquetes, foi minha sorte, pilhas para o flash, e fui ver o que estava acontecendo. Quando eu cheguei no local, tinha uma viatura da polícia e um carro, que depois a gente veio saber que era o carro do Toninho. O carro atravessou a avenida e foi parar num terreno baldio. E um policial que não me deixava entrar na cena do crime. Normalmente, quando a gente vai fazer um crime no jornal, a gente não mexe em nada. A polícia, você entra, fotografa, faz as imagens que tem que fazer, vai embora e acabou. Nesse dia tinha uma resistência muito grande da polícia, eles não deixavam entrar. E aí eu perguntei para esse PM o seguinte, se era o Toninho que estava morto ali. E ele me respondeu o seguinte, aonde você tirou essa informação? Nessa hora, eu já desconfiei que era realmente o Toninho, entendeu? No dia seguinte, no dia 11, teria uma reunião do PT na Unicamp, com a alta cúpula do PT na Unicamp. Nesse momento, para um carro no local do crime e desce do veículo o senador Suplicy e o Otávio, que é um militante do PT hoje. Nesse momento eu tinha certeza que era o Toninho. Eu entrei aqui por volta das 11 horas, eu fui embora no dia seguinte por volta das 6 horas da tarde. Então eu cheguei, o primeiro local que eu fui foi no IML, né? Pra esperar o corpo chegar. E depois dali nós ficamos na frente da casa da Rosiane, na casa do prefeito, né? Pra ver movimentação, família, aquela coisa. Isso, eu fiquei até 6 horas da manhã de plantão aqui na emissora, né, para várias notícias factuais que no momento estava surgindo, a procura, a investigação, na hora fazer perícia do carro dele. Nós ficamos aqui na emissora. E essa matéria ia ser muito importante para a Nacional, como nós é EPTV, a emissora afiliada à Rede Globo, né, então tudo tem que passar pela Globo, né? E ia repercutir bastante no outro dia, no dia seguinte da morte, né, do Toninho.